E aí, lindona, tudo ótimo? Como pode melhorar ainda mais? Eu- Como pode melhorar? Como pode melhorar? Tudo na vida vem a nós, e glória. Coisa Sim, de muito mais alegria, muito mais glória. O que mais é possível? que mais é possível, né? Olha só, ontem eu tive a oportunidade de receber de uma amiga que está doando através da internet uma energia chamada O Presente. Foi sensacional, foi fantástico. Até agradeci para ela hoje. Eu falei, uau, foi muito bom. Que bom que eu consegui pegar no horário e ela está fazendo todos os dias, de noite. Não tem um horário certo, sabe? Mas, de Hum, repente, uma olhada, às vezes está salvo ainda a de ontem. E é bem bacana, hein? Eu recomendo. Ela chama é Medice ao... dos, é dos, igual dos meninos da consciência? Ela é uma das facilitadoras? É isso mesmo. Ai, que legal. E presente. Depois me E passa me passa o link. Eu adoro receber o deixa... presente. Você já recebeu? Uma vez? Nossa, maravilhoso. Eu vou Eu colocar recebi aqui. dos meninos. Ah, Eu é? recebi dos meninos. Legal. E é muito gostoso. Você dá uma apagada e na hora que acaba, você acorda e fala assim, gente, eu tô assim, É. deslumbrante, né? Eu fiquei presente com ela, sabe? Eu tive a sensação, mas assim, tipo, sabe quando você tá olhando, eu fui recebendo, baixando as barreiras, e foi É, muito, exatamente. muito gostoso. Então, pessoal aí que está assistindo, dá um pulinho lá no Instagram dela, @Merice Albino, para receber dessa energia fantástica. E a live dela também estava maravilhosa. Ai, Gostei. que bom, que bom. E vamos lá, né, falar sobre o nosso ponto de vista, né? Primeiro vamos nos É. apresentar, né, para quem vai assistir a gente posteriormente, que nem conhece ainda as nossas redes sociais, quem somos nós. Pode falar aí, Silvia. Então, eu sou Silvia Fux, sou psicóloga, uma ex-gerente de RH que caiu nesse mundo das terapias holísticas e está cada dia mais fascinada por esse mundo, cada vez descobrindo como a gente pode se libertar dos julgamentos e das prisões existentes neste mundo corporativo e se deslumbrando cada dia mais por essas ferramentas que existem, né? Eu comecei no mundo das terapias holísticas pelos florais, depois fui para o Theta Healing, aí fui para a fitoenergética e para as barras de Axis, e nesse meio tempo fiz reiki e fiz reiki xamânico, e estou cada dia mais descobrindo coisas lindas e maravilhosas, né, Ale? Sim, E o que mais é possível, né? O universo, dê-me mais presentes e mais e mais e mais e mais. nós entendemos, né, Silvia? E aí, nesse intermédio, a gente se conhece, né? Porque a gente passa por uma história parecida também, querendo ou não. Eu também tive uma transformação na minha vida, onde eu escolhi empreender, né? Eu também trabalhei há uns 10 anos no mundo corporativo e percebia que eu não estava me sentindo encaixada, tinha dificuldades em relação a me encaixar ao que traz mesmo o mundo corporativo em si. Então, e daí buscando, né, por outras possibilidades, porque eu tinha certeza, hoje eu não, hoje eu percebo isso, que eu tinha certeza que tinha algo a mais. Então, buscando, né, por isso, eu recebi pela primeira vez uma sessão de barra, mudou a minha vida literalmente, e eu escolhi, né, levar essa sensação, levar essa leveza para as pessoas. Então, hoje eu facilito, claro, tanto do curso de Access, né, barras de ar, lift, processos de corpo, e eu também, né, assim como a Silvia também conheci o Reiki, Magnify Healing, que ela nos citou, nós somos Magnify Healing também.
Então, né, mergulhei nessa área de terapias e hoje é o que eu falo, né? Minha missão de alma, é o que eu verdadeiramente vim fazer aqui. E a gente está gravando essas lives porque a gente tem um espaço ali no Alto da Lapa, na Serra Corá, e que nesse período, por conta, né, dessa questão do distanciamento, a gente não está se encontrando presencialmente. Mas agora, né, a gente escolheu se encontrar virtualmente, dividir um pouquinho com vocês sobre os nossos conhecimentos aí, né, dentro de Axis, dentro de tudo um pouquinho que a gente aprendeu. A Silvia também é Theta Healer, né? Ela também tem a técnica Theta Healing. Então, a gente veio aqui para compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências. Espero que seja uma contribuição para você que está aí assistindo agora. Exatamente, né? Sim, E o tema de hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre uma das grandes ferramentas do Axis, né, que são os interessantes pontos de vistas, sim. né? Entrou uma ligação aqui Falhou. do falhou. E a gente escolheu hoje o tema, né, que são os interessantes pontos de vista, né? Sim. E é, porque se a gente põe no modo avião, cai tudo, né? Mas vamos começar a falar, né? Então, o tema da live é se para uma gota d'água, para uma formiga é um tsunami, para a gente é uma simples gota d'água, né, Ale? Sim, perfeito. E já começando, né, com essa frase, né, que nesse exemplo que a gente trouxe, então, é exatamente o que você falou, né, como que é, então, uma gota d'água para uma formiga pode parecer um tsunami. O que quer dizer isso, né, quando esse ditado, quando essa frase é colocada? Por quê? Tudo depende do ponto de vista pelo qual, né, a pessoa, pelo qual, no caso aí, a formiga está olhando, né? Então, a gente tem uma frase do Jackson que fala o seguinte, né? Gary Douglas fala, o seu ponto de vista cria a sua realidade, não a realidade cria o seu ponto de vista. Né? Então, se a gente for aí comparar essa questão da formiga, que é até algo que eu quis trazer para trazer uma clareza, então, as coisas não acontecem para você de uma certa perspectiva. E, na verdade, como no exemplo da formiga, a gota d'água, ela não vai mudar, ela é a mesma. A gota d'água é uma gota d'água. O que vai mudar é a perspectiva de como a formiga está olhando para essa gota d'água, por conta do tamanho, né? A formiga pequenininha, gota d'água enorme. Ela está vendo uma gota d'água como um tsunami. Então, percebe isso? Então, é isso exatamente que eu trouxe. Então, se você, a perspectiva da gota d'água não mudou, ela continua a mesma. O que mudou é a perspectiva da formiga quando olha para essa gota d'água. Então, percebe? O que ele trazendo isso para a gente, né? O que é isso? Quantas vezes, em quantos lugares a gente está fazendo daquele problema, que é uma gota d'água, uma simples gota d'água, um verdadeiro tsunami na nossa vida, né? E quantas Exato. vezes está criando problemas para falar assim, eu consigo resolver problemas, eu sou uma ótima resolvedora de problemas. Percebe isso? Então, muitas vezes, aquela questão que você está trazendo no seu dia a dia hoje, e a gente pode até trazer em relação à pandemia que está passando, né, que está acontecendo nesse momento, a gente fala assim, uau, meu mundo desabou, né? Porque está tudo, e o sistema está ruim, né? E aí começa a olhar para as coisas de forma negativa, como se fosse um verdadeiro tsunami. E, na verdade, quantas pessoas, né, trazendo aí o exemplo da pandemia, quantas pessoas não conseguiram
conseguiram, né, trabalhar exatamente na pandemia. Quantas costureiras não estão fazendo muito dinheiro costurando máscaras, vendendo para as pessoas, né? E aí a gente tem outros, milhares de exemplos, mas um que eu gosto de trazer é esse. Então, quando você olha para aquele problema, é exatamente essa questão. O quanto de atenção, né, o seu ponto de vista que é a sua realidade. Então, o quanto você está entregando para esse problema a sua vida, está fazendo dele, aí um tsunami, assim, como essa formiga. Será mesmo que é um problema? Ou esse problema, na verdade, é uma simples gota d'água que você pode ali, ó, na verdade, nem é um problema, né? É algo que apareceu, que surgiu para exatamente sacudir a sua vida, transformar, de forma que você se veja ainda mais grandioso, se perceba mais grandioso. O que você traz, né, Silvia, em relação a isso? E o que o Access diz, né? É que tudo aquilo que a gente pensa, sente, acredita, julga ou decide é simplesmente um interessante ponto de vista, né? E hoje de manhã eu estava caminhando, né, com o professor Manuel, né? E a gente lembrou de um fato muito que foi muito interessante, né, com relação a ponto de vista, né? A gente fez uma aula de ginástica no nosso condomínio, né? E era um dia que estava ventando demais, né? E o vento uivava tanto que a pessoa que estava fazendo a ginástica com a gente falou assim: eu não quero mais fazer ginástica aqui porque o vento me dá muito medo. Parece que tem o ruído de pessoas mortas, né? E aí eu falei para ele: olha que interessante ponto de vista, né? Que aquele ruído do vento lembrou a ela de pessoas mortas. E para nós, né, que somos jamais voltados a essa área holística, né, o ruído do vento, né, traz o som da liberdade, né? Como, né? Então foi muito interessante, né? A gente começou a falar sobre a analogia da gota d'água ser um tsunami para a formiga ou ser simplesmente uma gotinha de água no oceano, né? Sim. Ou uma gota d'água nesse copo de água que eu estou tomando aqui. E o barulho do vento trazer a imagem ou trazer o coisa assim, é um medo enorme de pessoas mortas, né, ou de algo sombrio, para uma coisa que olha, é simplesmente o vento passando por frestas e que é a função do vento, né, de por onde ele passa, ele fazer esse barulho, né, então foi muito legal, né, foi bem o ponto de vista, né. Eu achei que foi muito interessante, né? Eu achei muito legal você comentar sobre isso, porque eu trouxe outros exemplos de ponto de vista, e os dois estão relacionados com o vento, que ele fala assim, né? E a gente está totalmente conectado, né? Traz ainda mais essa questão da conexão. O quanto a gente está conectado o tempo inteiro. A gente está todo entrelaçado, né? E aí, trouxe a seguinte frase: os tristes acham que os ventos gemem, os alegres acham que ele canta, percebe? Então, os tristes aí, você trouxe o exemplo da colega, acha que são os mortos, gemindo, e quantos pontos de vista tem em relação à morte, a quem morreu, a quem não morreu, né? E os alegres, né, acham que ele está cantando, ele está vibrando, né, que ele está trazendo boas novas, não é? E também tem um outro que é sobre vento, que é os mal-humorados se irritam com o vento. Os bem-humorados sentem cócegas, riem com o vento e dançam com ele. Então, percebe? É tudo a partir de uma perspectiva mesmo. Né?
Ele comentou aqui, deixa eu comentar. E pode também, o barulho do vento, ter sido gatilho para um trauma lá do subconsciente que a pessoa não sabe que tem. Verdade? Exato. Não, e aí a gente vê, né, que a maioria dos filmes de terror, né, que a gente assiste, né, sempre tem aquele o barulho do vento, né, então que traz aquela coisa do terror, né. Mas também tem filmes tão românticos, né? Que tem, né, os ventos uivantes, né? Que são sempre tão bonitos, né? É sempre o interessante ponto de vista nela. É. Porque então, se eu começo a olhar para as questões da vida com alegria, facilidade, né? Quando, por exemplo, nesse exemplo que eu citei da pandemia, quando eu começo a perceber que existem possibilidades a partir, né, de um problema que é um problema que na verdade, né, existe muito mais além disso, a gente já sabe, já é comprovado, a natureza comemora cada dia, né, a gente sabe. Então, é quando a gente cria a nossa realidade de acordo com o que a gente realmente, né, pratica em relação ao ponto de vista, exatamente em relação a esse assunto do vento. Então, eu acredito que o vento, ele me traz frescor, ele me traz alegria, ele me traz vivacidade, né, enquanto o outro acredita que o vento chega, o vento suporta. Então, o nosso ponto de vista cria a realidade. Então, que realidade eu criar a partir de hoje? É a partir do ponto de vista de que o vento é dos nortes, que o vento ruge, né, geme, que o vento, enfim, que o vento irrita, ou a partir do ponto de vista que o vento dança, né? A partir do ponto de vista que o vento vem para nos trazer cócegas, alegria, e rir, e dançar, percebe? Então, no quanto da sua vida hoje, né, você está fazendo dessa parte, né, que a gente pode fazer um comparativo em relação ao vento, né? Quanto da sua vida você está fazendo, né, que do seu ponto de vista, né, o vento seja algo ruim, enfim, e como seria olhar para as possibilidades que existem a partir desse vento, percebe? Então, é seu ponto de vista e a sua realidade, não vai ser a realidade que vai criar o seu ponto de vista, percebe? Então, vai olhando isso na sua vida, percebendo como você pode construir a partir disso, né? Quanto o seu olhar para tudo. E aí até você já recordou ontem, quando a gente estava preparando para vocês essa live, do copo, né, Silvia, da história, do copo, né? Meio cheio, meio vazio. Meio cheio, meio vazio, né? O que é essa história, você sabe, eu não lembro detalhes, mas existem, né, pessoas que enxergam o copo cheio, tem pessoas que enxergam o copo meio. Você se recorda para contar um pouco para eles dessa história? A história, eu acho que tem até se eu não me engano, é um capítulo da Bíblia, né? Que acho que o próprio Jesus fala para a pessoa, né? Como que você enxerga este copo, né? E Jesus, e a pessoa olha para o copo, o pessimista olha para o copo, né? E fala assim, esse copo está meio vazio, né? E Jesus olha para ele e fala assim, e se eu disser para você que ele está meio cheio, né? E aí é o interessante ponto de vista, né? De que ele pode estar, né? Tanto meio cheio quanto meio vazio. Ou a mesma situação da piadinha do sapo, né? Do sapo pessimista quanto o sapo otimista, né? Em que se você joga um sapo otimista dentro de um balde de leite e o sapo pessimista, né? O sapo pessimista, ele vai parar de bater as patinhas e vai afundar, né? E o sapo otimista, ele vai ficar batendo as patinhas até o leite virar manteiga, né? E aí ele vai pular para fora. Sim. E
E é por aí, né? É muito bom esse exemplo. Então, né, a partir de hoje, né, o que que a gente está vivendo? Uma pandemia. Tá, existem pontos de vistas, né, interessantes em relação a essa pandemia. E aí, como seria, né, a partir de hoje, né, começar a agradecer mais por tudo que a gente tem recebido, né? Gratidão. O fato de a gente ter acordado, estar com saúde, né, ter nossa saúde, a saúde dos nossos, né, dos nossos entes queridos, perceber ser grato, né, por isso, perceber o quanto tudo isso está transformando o planeta em todos os sentidos, está renovando a natureza. Né? E aí a gente vai expandindo e vai percebendo o quanto de possibilidades existe a partir da mudança também. Né? Porque muitas vezes o que acontece, a mudança, ela assusta. E algumas vezes pode até travar algumas pessoas. Né? Então, começa a perceber, você que assusta, você que trava, começa a perceber o que mais tem além. Né? Começa a se perguntar o que tem além, né, de toda essa mudança, o que tem além dessa mudança. Começa a perceber que existe muito mais possibilidades, muito mais do que você poderia esperar. As pessoas que estão aqui na live hoje, né, são pessoas que eu conheço um pouco, se vocês tiverem algum exemplo, conta como que vocês lidaram com essa pandemia, né? Como foi para vocês? Que algo de bom você encontrou no meio de tudo isso? O nosso, por exemplo, o meu, por exemplo, é assim, eu sempre falava que eu ia fazer live, eu ia gravar, eu ia interagir com o público da internet, porque todo mundo sabe que é um veículo bem importante, bastante importante para a gente interagir. E eu falava sempre depois, porque hoje eu não tenho tempo. E de repente, né, me vi com o tempo. E aí? E agora? O que eu vou criar a partir disso? Agora eu vou criar as lives. Aí comecei a estudar. Né, então, assim, né, exatamente da questão da formiga lá. Né, quando ela olha para uma gota d'água e fala que é um problemão, que é um tsunami. Então, quando você pode olhar para tudo isso e falar, tá, o que tem de abrir? Como eu posso sobrecriar tudo isso? Né? Algumas pessoas, a Margarida está contando, o que dói é deixar o ego. É um interessante ponto de vista, não tem ego. Isso é verdade, porque o ego vai gritar, falar assim, e eu? Né? E eu aqui, o orgulho, né? Em tudo que eu aprendi até hoje, que eu tenho que discutir, que eu tenho que ter um máximo, né? Que eu tenho que estar superior. É exatamente isso. É verdade, Margarida, existe é muito forte escrita. Para quem ainda não leu, recomendo o propósito, é um livro, o propósito, a coragem de ser quem somos. Ele fala exatamente sobre essa questão do ego. É bem, e isso tudo é uma construção que está relacionada exatamente com a nossa realidade, desde quando crescemos, desde quando somos crianças, do que nos foi passado. Né? Então, é importante para começar a perceber, e eu costumo falar que toda vez que a gente começa a perceber, olhar para isso, eu acredito que a gente começa uma vez que a gente olha, a gente está mudando, né? Que a gente já está conseguindo olhar, quando a gente consegue olhar para o a gente já está despertando, mudando a nossa visão em relação ao que era antes. Então, fica uma indicação um pouco melhor do que a Magali está trazendo aí. Não, é exatamente, né? Eu acho que tudo o que aconteceu durante essa pandemia e vai continuar acontecendo, né? Foram quebras de barreiras, foram quebras de pontos de vistas, né? Para mim, tem sido quebras de paradigmas diários, né? São coisas fantásticas que aconteceram para mim nesse período, né? Desde a, eu nunca fiquei uma semana sem ir à manicure, né? Porque
eu não sei fazer a minha própria unha, né? Uhum. E de repente eu me vi aprendendo a fazer a minha própria unha, né? Eu nunca fiz a minha própria faxina em casa, né? E Uhum. aí me vi quebrando o meu ponto de vista de que eu posso fazer a minha própria faxina, né? E de coisas e coisas. E ontem, né, eu tive um falecimento em família e me vi participando de uma reza online, né? Sabe? Que interessante ponto de vista é esse, de que é possível fazer uma reza online, né? E que não, só é possível se conectar a um ser maior, se for lá presencial e tudo, né? E foi assim super interessante, né? E a conexão foi precisa e, sabe, existiu a conexão com o rabino, com o ser superior, e estava todo mundo presente, foi lindo, foi maravilhoso, né? E foi muito lindo, né? E, sabe, a gente começa lembrando que tudo que a gente acredita e julga é simples um ponto de vista. Né? O Sim. quanto a gente quebrou de paradigma através dessa pandemia, né, Ale? Certeza. E a Magali traz aqui, né? Ela fala assim: vemos muitas pessoas colocando muita energia em provar a sua verdade, que é a polaridade, né, Magali? Essa polaridade, essa realidade é de polaridade, que tem o certo, o errado, o bom, o mal, né? O correto, o bonito, o feio, enfim. E aí o que acontece é que elas ficam nesse. E aí a gente abre a internet diariamente, a gente percebe exatamente que é essa a energia, essa é a frequência. Né? De o meu tá certo, o seu tá errado, o seu tá certo, o meu tá errado. E aquela, né? O que acontece? O que está acontecendo no meio de tudo isso? Estamos nos distraindo. É exatamente isso. Distraindo de nós mesmos, de nos olharmos, de nos melhorarmos, né, de sermos seres melhores para esse planeta, para nós mesmos, primeiramente, depois para nossa família, enfim. Tudo que tem aqui dentro expande, né, para o resto. E existe uma intenção nisso, que é realmente isso de distrair, para você não perceber o que mais tem além de tudo isso. Né? E o que a Magali colocou, e acaba passando as oportunidades, porque eu vou defender o resto da minha vida que aquela profissão que eu escolhi eu vou fazer, porque eu vou jogar tudo isso fora. Né? Depois de não sei quantos anos trabalhando, eu vou deixar tudo isso, mas ela que paga o meu salário e acaba mantendo uma vida, né, muitas vezes, de aparência. Né? Tem carro, não sabe nem porque tem carro, tem as coisas, compra roupa e compra, simplesmente para quê? Para satisfazer aquele ego, que, tá, né, que comprou dessa realidade que só é feliz quem tem algo, né? Que tem que ter. E aí existe um papel da mídia, existe. Porque, gente, se alguém está vendendo, eles vão querer criar uma necessidade para alguém comprar. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Né? Eu fico, não quero, e fica lá batalhando, trabalhando no emprego para satisfazer isso, simplesmente. Né? Para aquele carro que ela não sabe bem que ela tem, mas ela tem, porque ela tem que ter carro. É isso. Tem filhos, tem nem que questionar. Será que um filho cabe na minha realidade? Né? Será que vai ser legal ter um filho aqui? Então, são muitas questões que estão relacionadas, aí volto lá, Magali, no Coragem, a propósito, Coragem de Ser Quem Somos, nesse livro, que é fantástico, ele traz muita clareza, recomendo. A Alder está comentando aqui dessa questão do mundo online, né, da distância do buraco, de não sentir real. Verdade, Aldo, quantos pontos de vista, né, que você comprou, quantos pontos de vista existe dentro da sua declaração? Será que as pessoas no online estão no buraco ou simplesmente isso que você está olhando é uma projeção sua que você exatamente está nesse buraco, percebe? O nosso ponto de vista cria a nossa realidade, não a realidade cria o nosso ponto de vista. Então, tudo que a gente Exato. precisa, projeta, né, a gente está
exatamente projetando algo que tem aqui internamente. E não tem certo e errado, tá? Em relação a isso. Não estou entrando em julgamento, tá? Estou só Exatamente. uma clareza, uma percepção que eu tenho, tá? Assim como você trouxe uma percepção sua também, tá? Então, começa a colocar, e aí uma dica para o que, exatamente para o que você trouxe é interessante ponto de vista, o meu ponto de vista em relação a esse distanciamento, a esse buraco, a não sentir que é É, real o mundo online, tá? Porque tudo nos mostra, Alder, que essa é a ferramenta, né? Esse é o futuro, mais do que nunca, mais do que qualquer tempo. Então, quando você está reagindo e resistindo a algo que é o futuro, percebe isso? Não quer dizer também que eu estou certa, tá? É um ponto de vista interessante meu. Mas se de repente você percebe dessa forma, como é que colocar? E é exatamente por isso que tem essa ferramenta do interessante ponto de vista. Porque quando a gente coloca interessante ponto de vista, esse meu ponto de vista, eu vou criando o quê? Espaço, permissão. Eu não fico brigando, reagindo, né, discordando dessa realidade. Né? Eu não fico, tá errado, é isso, é aquilo. Eu fico assim, ó, eu não está interessante ponto de vista, porque é realmente algo que muitas vezes pode ter sido comprado, né, dessa realidade de alguma pessoa que te vendeu, pai, mãe, não sei. A gente tem milhares, diversas pessoas que passaram por suas vidas e a gente, através da conversa, da troca de ideias, pode estar alinhado. Percebe tudo isso. Eu entendo você, eu acredito que você não seja a única, e muitas pessoas que vão ouvir isso depois, né, vão ver essa live, vão se identificar com você. E aí fica a dica aqui, né, para todas essas pessoas que vêm ali, né, nesse espaço onde a Audi está colocando, se permita-se, através do interessante ponto de vista, né, o meu ponto de vista em relação à internet, em relação a esse vaso, a esse vazio, né, e aí você escolhe mudar, que já é algo muito, né, quando você fala, é algo muito grande, né, a escolha por mudança, e muitas vezes, o que acontece, a mudança vai ser incômoda, mas ela é necessária, né? Muitas vezes é só partindo, né, da mudança, encarando a mudança e falando assim, agora começa a ver outras perspectivas, né, Silvia? O que você tem para trazer em relação a isso? foi exatamente o que aconteceu comigo, né, Ale? Aquele dia que você me chamou, né? Falou assim, vamos fazer uma live, né? Sente, é leve ou é pesado, né? E de repente eu senti no meu corpo que era algo extremamente leve. E aí eu me perguntei, como é que faz uma live, né? E aí eu fui para o Google. Eu falei assim, Google, como faz uma live, né? E tinham todas as respostas, né? E eu falei assim, gente, é tão simples assim, e eu tô criando esse monstro dentro de mim, né? E aí eu falei assim, bom, se é tão simples, eu vou me livrar deste ponto de vista de que eu tenho medo e vou entrar na frequência do que, sabe, Uhum. que tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. E vamos tentar, né? E o primeiro, eu tremia tanto na cadeira, Lê, mas tanto, que eu falei assim, não, vamos, sabe? E foi, e aconteceu, e foi maravilhoso. E a partir daí, sabe, eu já estou querendo ensinar para uma colega, a Cris, do Reiki, de como faz, né? Ontem eu sugeri até para a própria, para Cris, para Audrey, né? Falei assim, Audrey, vamos, eu vou junto com você. A gente faz, nem que seja 15 minutos. E se achar que ficou uma porcaria, a gente joga fora e vamos embora, né? E quem sabe eu acabo não descobrindo minha outra vertente, né? De ser uma instrutora para as pessoas se destravarem, né? Mas é isso mesmo. Existem muitos pontos de vista em relação a nós, os julgamentos, né? O que eu percebo?
antes também de eu entrar para as redes sociais, né, de vir aqui conversar com você, eu percebo, existia muito julgamento, eu não conseguia me olhar, me ver, porque eu falava, olha o nariz dela, olha isso dela, olha o que ela está falando, olha que voz de tá com a cara rachada, sabe, eu fico pontos de vista, eu não conseguia me olhar, me ver. Então, consequentemente, né, que foi o que eu falei para Alden, a gente externa o que tem aqui dentro, né? Quando a gente está falando assim, olha que horrível, o que você estava fazendo? Autoestima, milhares de coisas, né, que estão relacionadas a julgamento. A meu próprio julgamento não era o que você, Silvia, ia pensar, que a Magali, que a Alva ia pensar. Existia o auto-julgamento, era o meu. Era isso que me fazia com que eu não fosse para frente. E para conseguir gravar, eu não sei se vocês conhecem, existe um curso, e eu acho bem bacana você ter colocado, né, porque você ainda não fez, né, o fundamento, que é um curso de 4 dias grátis. E foi a partir do primeiro dia para conseguir, foi muito alto para mim, porque, como eu falei, eu não conseguia. E de repente, a partir do primeiro dia, eu me vi gravando um vídeo. Então, eu dou até parabéns para você, Silvia, porque você não passou por um curso desse, você foi com a cara e a coragem. Né? Você levou. Então, simplesmente, até no outro vídeo, você falou como que eu faço, né? Meu opinião, como eu faço, como que é? Eu tenho que simplesmente chegar e gravar, simplesmente chegar e fazer. Né? E foi, e aconteceu, e está acontecendo. Então, percebe quantas vezes a gente fica se travando, se emaranhando, não se permitindo por conta dos nossos auto-julgamentos, né? Por conta do que a gente não se permite, né? Dos nossos próprios pontos de relação a nós mesmos, né? E acaba exteriorizando para outras pessoas. Então, perceba, né? Quanto e aí vai mudando você, né? Vai buscando melhorar você. Então, toda vez que a gente se melhora, a gente melhora o mundo. Né? E é por isso que a gente está aqui para você também, trazendo todos esses conteúdos, essas informações. Porque a gente passou por isso, né, Silvia? A gente superou, é uma fase. E se de A repente gente, você não superou, né, que você precisa de uma ajuda, de uma mão, é exatamente essa a nossa missão. exatamente, né? É o que a gente tá propondo, né? Trazendo esses temas e dando uma mão para quem está precisando, né? Sim. É tudo o que Barras e o Teta Healing fazem, né? Dando uma mão para as pessoas saírem lá do fundo, lá do buraco, né? Sim. Quem me viu antes de Barras, antes do Teta, não acredita na minha transformação, né? Fala assim, me conta o milagre, né? Sim. É isso, né? Antes de receber barras, né, antes de começar todo esse processo, hoje mesmo eu estava escrevendo sobre isso, porque eu estou trabalhando numa questão, né, buscando informações para até mesmo pra aprimorar no trabalho, e aí me veio quanto eu me sentia inadequada, estranha, esquisita, né? E o quanto, depois de Axis, né, depois de toda essa ferramenta, o não encaixar, o estranho, o esquisito, ele permanece, mas no sentido positivo da palavra. Então, é um ponto de vista interessante também quando dizem que você é estranho, que você é esquisito. Louco, né, Magali? Porque a gente é tudo louco, né? A gente ri do nada, a gente está alegre no meio dessa pandemia, né? Então, e a gente está feliz e de repente que as pessoas olham e julgam, né? Mas tá doida, o que ela tá tomando que ela tá feliz? Né? Tá tomando alguma coisa, tá drogada essa pessoa aí. Então, percebe? E hoje, o esquisito, o estranho, o inadequado, fala, ai, gratidão, eu adoro isso aí, eu adoro, porque é exatamente essa, eu me vejo dessa forma e eu gosto de me ver dessa forma, porque é a minha maior virtude, né? Sendo eu e você sendo você, exatamente como você é, do jeitinho que você é que vai mudar o mundo. Não é você querendo ser adequado ao que a realidade coloca, seu papai, sua mamãe, tentando se encaixar num padrão, né? O que é padrão, o que é norma, né? O que é normal,
né? Então, quanto mais estranho você for, mais você está sendo você, né? Então, busca isso para você. E essas ferramentas é exatamente isso que ela traz, né? De você sair do errado de você, de que é errado ser estranho, de que é errado ser esquisito, errado ser feliz, louco, tá? Se tiver tudo certo com você, absolutamente nada errado. Se desse tudo isso, né, que você está trazendo de como errado, for exatamente a sua virtude, né? A sua maior grandeza. Isso, O que eu, percebo, assim. o que a Magali escreveu. No começo me perguntavam que droga eu usava, né? E foi a mesma coisa com o Teta Healing, né? Ou mesmo quando eu comecei no Reiki, né? E que eu pegava as coisinhas, né? Eu pegava um copo de água, né? E colocava a mão em cima. Eu falei assim, tá louca? O que você está fazendo com esse copo d'água, né? Eu falei, não, eu só estou energizando o copo d'água. Ah, tá drogada de novo, né? E é a mesma coisa, né? E, ou seja, E eu estou me recordando você falando a sua mudança de visual. Conta para ele sim, o quanto você se aprisionava em relação à questão, né? Conta para eles como que era isso e o quanto transformou, né, a sua vida. sim, né? Quem, em novembro do ano passado, eu tinha os cabelos loiros com mechas, né, até o ombro, e depois de receber uma última sessão de barras, eu saí das barras, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou cortar o cabelo curtinho, porque eu não preciso ficar aprisionada ao modismo, né? E aí passei a máquina zero e aqui tô. E foi a melhor coisa que podia ter acontecido em plena pandemia, não depender de um cabeleireiro. Eu não estava nem imaginando que isso podia acontecer, né? E Pois é. tô liberta, né? Quando E você vai que, para quem, o raspado, a gente fala, criatura, o que que você fez, né? O que que aconteceu? E é exatamente isso. Essa realidade vai falar: você está maluca, você está louca. Não, ela estava se empoderando do que ela é, né, verdadeiramente, da potência que ela é, e ela estava fazendo assim, ó, beijinho no ombro, se você vai me julgar que eu sou hominho, né? Porque esse é o ponto de vista dessa realidade. Tá vendo que esse homem já mudou muito, né? Tem muito corte de cabelo maravilhoso aí por. Mas é um interessante ponto de vista que eu trouxe só para comparar. Né? E aí você vai falar assim, ó, interessante ponto de vista que você tem o ponto de vista de que o meu cabelo tem que ficar, né, comprido, loiro, tem que ficar escrava, de cabeleireiro, de... Não, eu me liberto, eu escolho me liberar, né, escolho ser quem eu sou, e ó, se vocês me aceitarem bem, se não aceitem, as primeiras pessoas falaram assim: quem é esse moleque? Eu falei: não, sou moleque, continuo sendo mulherão, mulheraça, entendeu? Tendo ou não tendo cabelo, sou, entendeu? Ah, mas você tá doente? Ah, você tá com câncer? Não, não tô com nada. Simplesmente quero me liberar de um ponto de vista de que eu preciso estar loira. Não, eu quero simplesmente me liberar dos metais pesados que eu pus dentro do meu corpo durante tanto tempo, sabe? E aqui, ó, que delícia. então, muito show, muito fera. Tem pontos de vista interessantíssimos em relação a isso, né? E é É, exatamente o Den fala, Magali, sobre essa questão de como o corpo quer se mostrar para o mundo, né? Que antes de entrar para a Axis, ele tinha o guarda-roupa todo padronizado, sabe quando você abre o guarda-roupa todo cinza, preto, branco, né? Toda essa realidade. E aí, logo depois dele entrar com as ferramentas de Axis, começar a atuar, o guarda-roupa dele e você, né, a gente que está em Axis sabe que eles são muito coloridos, muda completamente. Né? Os ternos dele começam a virar azul, laranja, branco, então são cores, né, que energéticas, e é exatamente a forma como o corpo tem que mostrar para o mundo, é energético, é feliz, não é porque é cinza, porque é preto. E aí também tem julgamento, tá? Em relação a isso. Você gosta de cinza, preta, interessante ponto de vista, mas de repente ali você percebe o seu corpo, né, querendo se
apresentado com outras roupas, de outras formas, outras maneiras, né? Através de uma cor mais energética. Então, é exatamente isso que se dá após É verdade, Magali, dá uma grande live, bem bacana a sua sugestão. Adoro as sugestões da Magali. Estou criando um mundo. Fica aqui, Magali. Então é isso, né? A Audrey pediu uma foto sua antes de cortar o cabelo, Silvia. Depois você manda para ela. Ah, eu mando sim. Quem era, né? A entidade antes e depois A de entidade antes, sim, eu mando. Pode deixar, Audrey. Então é isso. Então fica um convite para você, né, a partir de tudo isso que a gente está trazendo, de ser a verdade sobre quem você é, de se reconhecer como grandioso, como ser único que você é, né? E perceber a sua grandeza e não ficar olhando para o ponto de vista de que é errado, de que é isso, que é aquilo, ó. Você é maravilhoso, você é um ser único, né? Você não existe ninguém igual a você, né? Não tem ninguém igual a nós. Então, essa já é a sua maior virtude, né? A gente falou, teve uma live só sobre mediunidade, que é quando a gente olha para o outro e tenta se comparar ao outro, né? Tenta se diminuir pelo outro, né? Quando a gente está sendo medíocre, porque nós já somos a grandeza e de repente a gente quer se igualar, né? Se colocar menor, isso está fazendo com que sejamos medíocres. Não, você é um ser maravilhoso, né? Não tente se igualar, você não é igual a ninguém, você não é só mamãe, você não é só pai, seu filho, você é você, né? Então, se você precisa dessa ajuda para se reconhecer no meio disso tudo, né? Você já não consegue se reconhecer mais, a gente está aqui para você, né? Sessões presenciais, sessões presenciais com todos os cuidados possíveis e inimagináveis, tá? Perante a pandemia, e também sessões online, se você prefere, né? Não sair, se tem alguma questão em relação a risco. Então, a gente está aqui para você. Você tem mais ferramentas e, de repente, perceber como é esse espaço. Né? A gente está aqui para ter um convite, né, Silvia? E é isso. Exatamente. Exatamente, né? E vamos abrindo e liberando os pontos de vista que nos bloqueavam, né? Sim, isso mesmo. Então, espero que essa live tenha sido de contribuição para você. Se ficou alguma dúvida, não hesite em me chamar, né, chamar a Silvia para tirar as suas dúvidas. O meu Instagram é @alexandramesa. E você também, que ainda não tem o cadastro de psicoterapeuta, tem o cadastro na Fábrica da Consciência. Faça o seu cadastro, Fábrica da Consciência, um lugar onde você pode realizar o seu cadastro e você pode ser encontrado por alguém, né, que está buscando pelo seu trabalho. Então, como seria? Né? Então, esse é um espaço para nós. Entra lá no Instagram também, para você entender um pouquinho mais sobre como funciona o que é a Fábrica da Consciência, e vem com a gente para esse espaço, né? Para ter forças, porque o mundo está pedindo, né, por nós. Por ser cuidado, por ser transformado. Nós somos o convite, nós somos a transformação que esse universo está pedindo. Eu acredito nisso, você acredita também? Muito contente. E gratidão, né? Gratidão imensa, imensa por essa troca, pelas meninas que estão, né? Meninos que estão aqui, que assistiram com a gente, para você tirar depois. Muito gratidão por essa troca. Gratidão, gratidão de novo. E vamos, cada semana, aí evoluir mais, né? Sim, eu escolho isso. Eu também. Tá bom? O processo, peraí, a Magali pediu para rodar um processo, mesmo sem iniciado o aclarador, terminando só com o está feito. Então vamos lá. Agora você me pegou, vou buscar aqui. Então vou trazer um aqui, porque eu realmente não anotei. Então, o que se requer, né? Que energia, espaço, consciência, escolha, nós, né? Porque nós, nossos corpos, podemos ter para ser sermos nós mesmos, né? Sendo nós mesmos, mudar essa realidade, total facilidade, alegria e glória, né? Transformar esse planeta. E tudo que não permite, pode. Tá feito, POC. diz a Magali.
Está feito. Assim é, assim está feito. E E gratidão assim, por ter acolhido. gratidão. Beijo, beijo grande. Até a próxima. Até a próxima.